Amém. Agora sim, graça e paz. Boa noite. Pode se assentar. Quem trouxe aí sua Bíblia, já vai abrindo lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Gente, eu estou muito feliz, porque hoje eu vou começar a falar de um assunto que eu gosto muito. Eu gosto de quase tudo, mas esse eu gosto muito. E já faz tempo que eu estou pedindo para o Senhor: Senhor, posso? Ele: não é a hora. Posso? Não é a hora. E outras coisas vêm vindo. E dessa vez, Jesus deu um sinal verde: vai. Eu estudo muito as parábolas de Jesus. Acho um assunto assim fantástico, a riqueza das parábolas, a riqueza dos exemplos que Jesus usou ali em coisas simples do dia a dia. Todas as parábolas ali são coisas do dia a dia deles. É o plantar, é o colher, é o jejuar, é o fazer isso, é o vestir, é o beber, é o comer. Se Jesus estivesse hoje aqui contando uma parábola, ele ia falar assim: você que acorda de manhã, toca o seu despertador do seu celular, e aí você vai, toma um banho, pega seu carro, vai trabalhar. Ele usaria exemplos assim do nosso dia a dia. E eu acho isso assim maravilhoso. Se você já está lá em Mateus 9, vamos para o versículo 14. Já está aqui na tela também, vamos lá. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes tirará o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte das vestes e fica maior a rotura. Nem põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam até aqui. Gente, eu vim falar hoje sobre o reino de Deus, até porque 99% das parábolas de Jesus, ele estava falando sobre o reino. E se Jesus gastou tanto tempo assim falando sobre algo, é porque esse algo é importante. E se era importante para ele, é importante para mim. E eu tenho certeza que é importante para cada um de vocês. E se é importante, nós precisamos entender, muitas vezes, porque nem sempre a gente entende. Nem sempre a gente entende o que é o reino. Vou pedir para vocês repetirem algo comigo que todo mundo conhece. Vamos lá? Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É lindo, é maravilhoso, mas eu te pergunto: o que é o reino de Deus? Se você não sabe, como você vai colocar isso como prioridade na sua vida? Tem gente que diz assim: o reino de Deus é a igreja, o reino de Deus é o céu, o reino de Deus vai ser quando ele vier, voltar nos buscar. E fica esse monte de ideia por aí, e você não tem muito bem definido o que é o reino de Deus. Nenhum desses exemplos que eu falei está errado, mas não é só isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. E eu quero começar uma sequência de pregações, porque o assunto é longo, o assunto é extenso. E eu tenho certeza que vocês vão sair extremamente edificados desses momentos que nós vamos trabalhar sobre isso. Antes de mais nada, para a gente entender, alguém traz uma água para mim, por favor. Sobre o reino, eu preciso falar algo. Primeiro, no Brasil nós não temos um rei. Então é difícil para a gente entender como é viver num reino. Então isso já é o primeiro desafio. Se nós vivêssemos num país onde tivesse um rei, uma das principais características era o seguinte:
tudo é do rei. Tudo. Nós só temos o direito de uso. Por exemplo, hoje fala assim, eu tenho a minha casa. Eu tenho a minha casa. A casa é minha. Está no meu nome, tem escritura. Se aqui fosse um reino, eu não teria uma escritura que seria minha. Eu só teria o direito de uso. O solo é do rei. As praças públicas, se você for na Inglaterra, gente, que lá tem uma rainha, um rei agora, né? A rainha morreu faz pouco tempo. E você colhesse, por exemplo, uma flor, uma planta do jardim ali, de uma praça pública, você poderia ser preso se a polícia te pegar. Porque toda praça pública é jardim do rei. Então tem um dono. Isso é morar num reino. Então isso foge muito do nosso usual, do nosso costume. Então num reino só existe uma voz de comando, e é do rei. O resto, todo mundo obedece. O reino não é uma democracia. No reino não há eleições. No reino só tem o rei que manda, e dali para baixo todo mundo obedece. Então quando nós falamos lá no Pai Nosso, né, no conhecido Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos declarando que a vontade de Jesus como rei, como soberano, é ela que manda e acabou, não existe contestação. Olha como a gente fala as coisas muitas vezes sem entender o que nós estamos falando. E eu quero explicar algo aqui para vocês e definir muito bem duas palavras, porque se eu não definir essas duas palavras logo no começo, vai virar confusão no meio do caminho. A primeira delas é: nós vivemos aqui na terra, e aqui na terra há leis que regem tudo isso, e muitas dessas leis são leis que vão contra as leis de Deus, infelizmente. Então nessa terra, ainda pior do que isso é, a palavra do Senhor diz que no mundo, o mundo jaz o maligno. O que significa isso? Que o mundo está caído no maligno. Que o maligno tem poder sobre esse mundo. Então eu vou chamar o nosso mundo, esse mundo que o maligno tem poder, como governo. Ok? Então sempre que eu falar de governo, eu estou falando dessa posse que o inimigo tem sobre o mundo. E sempre que eu falar reino, eu estou falando do rei que está acima do governador, que é Deus. Ok? Então quando nós vivemos aqui, nós nascemos aqui, então nós estamos debaixo desse governo. Porém quando nós aceitamos a Cristo e resolvemos viver uma vida diferente, olha que coisa interessante, nós continuamos vivendo nesse governo, mas a partir de agora nós obedecemos às regras do reino. Pensa só, vivemos no governo, mas não seguimos as regras do governo, nós seguimos as regras do reino, e isso começa a acontecer o quê? Embate, porque nós seguimos o que o rei pede, e quando nós seguimos o que o rei pede, o governador não gosta, e ele começa muitas vezes a confrontar as nossas vidas, a oprimir as nossas vidas, a prender as nossas vidas. Muitas vezes ele não tem força de te prender fisicamente, mas ele prende a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Enquanto você vive pelo governo, você não é inimigo do governo, você é amigo do governo. Então o governo não tem motivo nenhum para entrar em guerra com você. Mas quando você vira as costas para o governo e fala: agora eu sou cidadão do reino, você arrumou uma guerra com esse governo que você não tem ideia do tamanho. Porque o governo é grande? É. Mas o reino é muito maior. O reino é infinitas vezes maior do que o governo. Então o rei deste reino que peleja por você, por nós, dentro deste governo. Até aqui tranquilo? Governo e reino. Quando nós olhamos para o reino de Deus, nós às vezes falamos: nossa, mas o reino de Deus é uma coisa que Jesus trouxe. Não, gente, o reino de Deus já foi prometido muito antes.
Pessoal do áudio aí da TV, me ajuda. Coloca lá Isaías 25, 6 em diante. Deus já prometeu este reino muito antes de Jesus chegar a essa terra. 25, 6 está aqui? Não, Isaías 25, versículo 6, isso. O Senhor dos Exércitos dará a este monte a todos os povos um banquete de coisas grandes, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutano e vinho velhos bem clarificados. Pode ir. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Até aí, volta. Destruirá neste monte a cobertura que envolve os povos e o véu. Que monte é esse que Isaías está falando? O mesmo monte onde Jesus foi crucificado. Então Isaías já estava falando aqui que naquele monte o véu seria rasgado. Continua. Pode ir. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova. Gente, mas nem de óculos, do esterqueiro. Aqui Deus já estava prometendo que a mão do Senhor seria sobre todos os povos e que o véu iria se rasgar. Em Jeremias 31, 31, vai colocando, Jeremias 31, 31, olha que interessante, Deus promete uma nova aliança. Gente, todos os meses aqui, semana passada, lembra? O cálice da nova aliança, todos os meses aqui, nós relembramos a nova aliança com Jesus. Eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então o reino de Deus é algo prometido já, muito lá atrás. Tanto que os judeus aguardavam um rei, só que não um rei que veio libertar o povo do pecado. O judeu aguardava um rei militar que iria livrá-los das garras de Roma. Esse foi um dos motivos pelos quais eles não aceitaram Jesus como Messias. Como você pode ser o Messias? Quando que vai acontecer o seu reino? Quando você vai nos livrar da escravidão de Roma? E Jesus disse: não foi para isso que eu vim. Então os judeus já aguardavam esse reino desde lá de trás. E aí quando nós chegamos já no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, eu chamo ele de doido, gente, porque João Batista devia ser um rapaz muito doido. Alguém comia mel, gafanhoto, andava com pele, de camelo, no meio do deserto, não devia nem tomar banho. Gente, era um cara muito doido, mas um doido do bem. Chega esse cara muito doido, chamado João Batista, e diz assim: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E ali todo mundo, chegou o reino de Deus, chegou no reino de Deus, nós vamos ser livres da opressão de Roma. E aí quem aparece na história? Jesus. Jesus aparece na história, mas não como aquele líder militar. Ele não veio para isso, não naquele momento. Ele virá um dia. Ele veio ali para começar o trabalho do reino. E olha que interessante, eu tenho algo para dizer para vocês, que eu vou ser sincero, o dia que eu descobri isso, eu quase caí de costas. Jesus é o próprio reino. Quando João Batista falou: arrependam-se porque é chegado o reino, ele estava falando do próprio Jesus. Arrependam-se porque Jesus chegou e Ele é o reino de Deus. Então quando nós falamos assim, colocai o reino de Deus em primeiro lugar, o que eu estou falando?
que eu estou colocando Cristo em primeiro lugar da minha vida. Não é qualquer coisa, não é um lugar físico, não é um lugar no céu, não. É o próprio Cristo, é o próprio Jesus, Ele é o reino de Deus. Quando Deus falou lá atrás no Antigo Testamento que ia mandar o reino, que ia mandar a nova aliança, o que Ele estava falando? Do próprio Jesus. Ele mandou o próprio reino em Cristo, para que morresse no nosso lugar. Para quê? Para que pudéssemos acessar o próprio reino. Olha que loucura, gente. Ainda bem que as coisas de Deus é loucura mesmo. A gente é meio doido, né? E o interessante que eu quero falar hoje, que eu dei toda essa volta aqui para falar sobre 3 coisas que eu quero falar hoje importante. Eu quero falar sobre o início desse reino, do valor que esse reino tem e qual o propósito desse reino. Início, valor e propósito. Então, a partir do momento que Cristo está na terra, o reino já está na terra. O reino já está aqui funcionando. E ele passa a funcionar na prática, a partir do momento ali da crucificação. Porque se a gente para pensar nas palavras de Jesus, ele vem e conta uma história. Olha, existia um pobre e um rico. Era o rico e o Lázaro. E ambos morreram. Um foi para um lugar de tormenta e o outro foi para o seio de Abraão. Um no lugar bom e um no lugar ruim. E ali existia um abismo entre eles. Só que eles se olhavam. E um podia até falar com o outro. Porque você vê que o rico que estava no inferno falava assim: por favor, mande alguém lá falar com os meus irmãos para que eles tomem decisões diferentes e não venham parar no mesmo lugar que eu. Se possível, molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha sede, o meu calor. Ou seja, eles tinham contato. Estava todo mundo lá naquele lugar, com um abismo dividido. Um no lugar bom, um no lugar ruim. Mas olha que interessante, quando Cristo está na cruz ali pendurado, e tem os 2 ladrões ali falando com ele, e um é um atormentado, só está atrapalhando, e o outro se arrepende, olha para Cristo, vê ali o Salvador, e fala assim: Senhor, quando chegar no seu reino, lembre-se de mim. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando Jesus morre naquela cruz, ele desce até as regiões inferiores, que é onde? Aquele lugar lá onde estava o rico e o Lázaro. E ali ele proclama a vitória dele e leva cativo o cativeiro. Leva quem? Quem estava no seio de Abraão. E leva para onde? Para o céu. E ali então é inaugurado o reino de Deus, o reino celestial. A entrada de Jesus é o início do reino. Mas vamos voltar lá para a parábola. Se a gente não falar sobre tudo isso, a gente não vai entender a parábola. Porque se a gente não pensar como o povo pensava, a gente não vai entender os exemplos que Jesus usava. Olha que interessante. Ali as pessoas estavam afrontando Jesus. Ô Jesus, por que a gente fica sofrendo fazendo jejum? Os fariseus ficam fazendo jejum e você e os seus discípulos não fazem. E Jesus, já pegando a malandragem do povo, queria pegar ele na curva, ele faz uma parábola. Pode os convidados da festa, do noivado, os amigos do noivo, jejuarem enquanto estão com o noivo? Esse podem já dá uma resposta negativa. Óbvio que não. Se você está numa festa, você vai de jejum na festa, gente? Seu amigo te chama para um casamento e você vai de jejum para a festa do casamento dele? Não faz o menor sentido um negócio desse, é uma afronta até. Não, obrigado, não posso.
E ali o que ele está querendo dizer? E ele fala assim no final: mas haverá um tempo em que um noivo será tirado, e nesse tempo eles haverão de jejuar. Jesus está dizendo assim: eu sou o próprio reino, eu estou aqui na terra, vocês não precisam se privar da minha presença. Nesse momento vocês têm que comemorar o reino de Deus, vocês têm que comemorar a presença do noivo e o noivado. É igual quando nós aceitamos a Cristo. Tem gente que aceita, gente, eu já vi isso. Tem gente que aceita a Cristo com peso na consciência. É verdade. Parece uma loucura, mas é verdade. Puxa, aceitei a Jesus agora. Puxa, eu não vou mais poder ir em tal lugar. Eu não vou poder mais beber tal coisa. Eu não vou poder mais fazer aquilo, fazer isso. Tem gente que aceita Jesus com peso no coração. Eu sei porque eu fui um desses. Então eu posso falar por causa própria. Mas Jesus aqui, na verdade, ele está retrucando o povo. Fala: não, gente, enquanto vocês estiverem com o noivo, quando o noivo entrar, quando vocês estiverem no reino, comemorem que um noivo não olhe para trás, esqueça as coisas que passaram, esqueça o que você fazia, o que você deixava de fazer, porque agora tudo será novo. Um novo reino. Você não está mais agora sobre as leis do governo, você está sobre as leis do reino. Comemore, vamos para a festa, vamos para as bodas. E ali ele continua falando, porque a partir deste momento, quando nós aceitamos entrar no reino e nós estamos sobre as regras do reino, nós ganhamos um ajudador chamado Espírito Santo. Quando nós aceitamos o reino, o Espírito Santo passa a morar aqui dentro. E a partir deste momento, mesmo vivendo no governo, o ajudador do reino nos ajuda a viver segundo as leis do reino. Não é por força própria. Desculpa, gente, se você acha que você abandonou suas práticas antigas por força própria, sinto dizer, não é. Porque se não fosse o Espírito Santo te convencer que você estava errado, se não fosse o Espírito Santo te ajudar, você sozinho não faria. Porque se você fosse fazer sozinho, você faria antes sem o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, a partir do momento que você está no reino, você é capacitado, empoderado, para poder dizer não ao governo. Isso não significa que ele vai fazer por você, porque ele não faz o que você tem que fazer, ele só faz o que você não consegue fazer. Então, a partir desse momento, você tem o poder de dizer não às forças das trevas. Você tem a capacidade de dizer não aos convites que não agradam ao Senhor. Você tem capacidade de dizer não às coisas que o Senhor não quer que você faça, que você fazia antes. Só que a opção de fazer ou não é sua. É mais ou menos aqueles desenhos, lembra antigamente? Tinha o capetinha de um lado e o anjinho do outro. E o capetinha, vai, faz. E o anjinho, não faz, vai dar ruim isso aí. E no final era a pessoa que tinha que escolher. É como se esse anjinho fosse esse empoderamento. É Deus falando dentro de você: isso não cabe mais na sua vida. Se você bebia, não beba mais. Se você fumava, não fume mais. Mas é um vício, é uma dependência. O poder de você romper já está em você. Basta você dar um passo. Se você não der um passo, não vai acontecer. E ali o Espírito Santo age em nossas vidas. Se você vê lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito e os frutos da carne. Os frutos do Espírito é a capacidade que o próprio Espírito te dá para viver aquilo. Felicidade, paz, paciência,
alegria. Se você vai lá, acho que é o versículo 25, 26 mais ou menos, ele fala dos que andam. Deixa eu ir lá, esse vale dar uma olhada. Se o pessoal puder pôr aí também, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós vivemos no Espírito. Mas viver no Espírito não significa andar no Espírito. São duas coisas totalmente diferentes. Porque eu posso aceitar a Cristo, eu posso muitas vezes vir na igreja, mas eu posso sair ali fora e fazer coisas que desagradam ao Senhor. Eu posso ir para lugares que desagradam ao Senhor. Ou seja, eu estou aqui dentro, mas eu não ando com o Espírito Santo. Mas quando nós tomamos a decisão, esse lugar não é mais para mim, essas pessoas não são mais para mim, essas atitudes não são mais para mim, você começa a andar no Espírito. E quando você começa a andar no Espírito, gente, algo acontece assim, aqui dentro, de maravilhoso. O próprio Espírito começa a guiar a nossa vida. Às vezes você está indo para lá e o próprio Espírito fala assim: não, vamos para cá. E muitas vezes você não entende o porquê. Eu já tive várias experiências com amigos, pastores, de Deus usar pessoas de Deus de uma maneira assim, brilhante. A pessoa estava falando sobre, sei lá, futebol. Vocês viram lá o Palmeiras, não sei o quê. E de repente ele mesmo corta o assunto e começa a falar de um testemunho. E a hora que você percebe, é Deus usando ele para falar com outra pessoa ali. Do nada. É uma pessoa sensível ao agir do Espírito Santo. Esse deve ser o nosso objetivo. Mas pastor, eu não consegui chegar nesse objetivo. Ore como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, mas se preciso, ore até o último dia da sua vida, como a coisa mais importante de você alcançar depois da salvação é o ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se a gente não tiver esse senso, essa sensibilidade de ser guiado pelo Espírito Santo e ainda vivendo nesse governo, a chance de cair é grande. Porque Satanás é esperto, gente, não é burro não. Ele só vai trazer coisas para você que você gosta. Ele vai trazer coisas que você não gosta. Os pratos, os banquetes, as tentações, não vai vir coisa que você não gosta, gente, coisa ruim. Vai vir o que você mais gosta. É óbvio. Se você não estiver muito ligado na fiação com o Espírito Santo, você cai. Você cai. E isso acontece mesmo, gente, de verdade. Então ali Jesus está falando nesse começo sobre o reino de Deus. E depois ele começa falando a partir do 14. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Eu demorei muito para entender esse texto. Hoje em dia a gente compra roupa, põe na máquina para lavar, ela não encolhe, né? Que ela já vem lavada, preparada. Antigamente eles usavam tecido de algodão cru. Era desse tamanho, você lavava, já ficava assim, ó. O negócio encolhia. A gente não está mais acostumado com isso, graças a Deus. Imagina então, gente, eles tinham uma roupa, no máximo duas. Não é igual a gente que abre o guarda-roupa, aquela fileira, camiseta, camisa, calça, bermuda. Gente, era uma coisa ou outra. Deixa eu desligar aqui. Eles tinham às vezes uma ou duas roupas de baixo e uma túnica só por cima. É o máximo que eles tinham. E aquilo vai ficando velho. Você imagina você usar sua camiseta ou seu vestido todo dia. Daqui 2, 3 meses já está só o caco.
Começa a aparecer até os furinhos. E ali abre, por exemplo, um furo maior. Daquela roupa que você já lavou 1000 vezes, porque você só tem ela. Aí você vai lá, pega um pedaço de algodão cru e costura. Quando você tacar na água e lavar, aquele algodão que encolhe, ele vai encolher e vai abrir um buraco maior ainda, porque ele vai rasgar o outro algodão frágil. E aqui ele continua e dá um outro exemplo da mesma coisa. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Vinho novo é suco de uva, não fermentado. É só o suco de uva. Sabe o suco de uva que a gente compra aí no mercado, de caixinha, garrafa? Suco de uva. E o odre é um cantil, vamos dizer assim, feito de couro. Então é como se eles pegassem lá o carneirinho, tirasse o couro dele e ali costurasse e deixasse só um orifício, que ali você colocava as coisas ou tirava o líquido. E o couro ele tem uma certa flexibilidade. Então quando você coloca o suco de uva lá dentro e fecha, ele vai fermentar, gerar gases e expandir. Se o couro for novo, ele expande e não estoura. Agora se você já colocar um couro velho, já expandido, e colocar vinho novo, vai estourar. Ou seja, é o mesmo exemplo. E o que Jesus estava querendo dizer aqui? É interessante que ele estava querendo dizer assim, ó. Ele está falando para religiosos. Ele está dizendo assim: o que você aprendeu sobre religião, o que você vive sobre religião, é uma capa, é algo externo. O que eu tenho para trazer não cabe no formato que você vive. O que eu tenho para trazer é o vinho novo, não cabe em odres velhos. O que eu tenho para trazer não é algo externo, o que eu tenho para trazer é algo interno. O que eu tenho para vocês não cabe no que vocês estão acostumados. Se eu trouxer isso para os nossos dias, hoje a gente olha muito mais o que a pessoa faz ou fala do que realmente quem a pessoa é. E nós somos assim, nós julgamos muitas vezes o livro pela capa e não pelo conteúdo. Mas Jesus está falando assim: eu venho trazer algo novo, não algo externo, mas algo que muda de dentro para fora. É algo que primeiro acontece aqui dentro para depois ir para fora. É uma mudança, é uma transformação total. Porque ele diz, porque o que vocês viviam era só uma grande casca. Poderia estar estragado por dentro, mas poderia estar bom por fora. E Jesus vem e fala assim: no reino, quem você era não interessa. Dentro do reino, a casca que você tinha não interessa. Aqui é tudo novo, é vinho novo. Não é roupa remendada, é roupa nova. No reino de Deus, não dá para você entrar sendo a velha pessoa de antes. Não dá, não entra, não cabe. E você vê que pessoas aceitam e pessoas não aceitam. Pessoas entregam a vida para o reino e outras só ouvem. Você quer ver um bate-papo na Bíblia que eu acho fantástico? Jesus e Nicodemos. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Mas como? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não, seu cabeção, presta atenção. Não estou falando de você voltar na barriga da sua mãe. É nascer do Espírito. É algo de dentro para fora. É um diálogo fantástico, mas daí em diante você vê Nicodemos quando depois na história? Ele tem uma passagenzinha ou outra, mas de maneira geral ele desaparece. Por quê? Ele ouve, ele entendeu, ele reconheceu quem era Jesus, mas ele não acompanhou Jesus. Ele não entregou, sim, para Jesus. Diferente de Pedro, João, Tiago, Mateus,
que quando entenderam o valor do reino, o que era o reino e que Jesus era o próprio reino, o que eles fizeram com a vida antiga? Tchau! E tudo novo. Tudo novo. Entenderam? Porque que pessoas entram muitas vezes numa igreja, aceitam a Jesus e nada acontece. E outras muitas vezes entram e tudo acontece. Rápido às vezes. Não estou criando regra, ok? Estou falando sobre fatos. Muitas vezes você passa uma vida na igreja, mas continua fazendo o que você fazia antes. Você vem em todo culto, mas as suas práticas são ainda antigas. Você entendeu, assim como Nicodemos, mas você não mudou. Tem muito Nicodemos que precisa virar Pedro, João, Tiago, Paulo. Rasgar todas as coisas antigas e jogar no lixo, porque não cabe no reino. Veste velha não cabe no reino. Odre velho não cabe no reino. Costumes velhos não cabem no reino. Preconceitos velhos não cabem no reino. Vida velha não cabe no reino. Não cabe, não vai entrar. Não vai entrar. Nós temos que aprender a viver pelo reino e não pelo governo. Porque quando nós não nos desfazemos das coisas antigas, nós continuamos vivendo nas regras do governo. E aí eu te pergunto, você vai querer morar num reino onde só o reino manda? Só o rei manda? E você não tem voz ativa? Ah, mas eu adoro fazer tal coisa, eu amo fazer tal coisa. Lá no reino não vai ter. Você vai querer ir mesmo? Uma vez eu vi um amigo meu falando assim: você gosta tanto de bar, você vai pro bar e não sei o que, e come no bar, e bebe no bar, e vive no bar. No reino lá em cima não vai ter bar não, viu? Aí o cara respondeu assim: se não vai ter bar eu não vou. Gente, se você gosta muito de uma coisa aqui que não vai ter lá, você tem um sério problema. Porque você vai chegar lá, você vai ficar triste porque você não tem aquilo. Isso só mostra que você está apegado com as coisas do mundo e não com as coisas do reino. Eu gosto muito disso. Vai ter no reino? Não. Então não tem valor, gente. Esquece. É só coisa terrena. Usa, aproveita, faz o que tem que fazer, mas é terreno. Vai ficar. A traça vai comer, a ferrugem vai estragar. As coisas têm que ser para o reino. É interessante que a nossa vida, quando nós acessamos ao reino, a nossa vida tem que mudar, gente. Não dá para você entrar no reino e ainda estar como você estava antigamente. Tem que haver mudança. Se você não mudou, desculpa, você não entrou no reino. Você está achando que entrou, mas não entrou. Você está igual a história que a pastora contou aqui. Você está olhando para o oceano no espírito. Você está ali, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí você põe o pezinho na água, assim, na poça. Está achando que está em águas profundas, mas está ali na poça ainda. Você não viveu, você não entrou. Está assim de gente por aí, que acha que está nas profundezas, está com cilindro de mergulho e tudo, mas está lá brincando na poça. Não dá nem para se afogar ali na poça. Nós precisamos nos despir de tudo que o mundo coloca nas nossas costas, nas nossas vidas, para acessar esse novo reino. O reino não se acessa com facilidade, gente. Desculpa te falar isso, mas o reino se acessa pela força. Como assim pela força? Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil você dizer não às coisas que você gostava. Não vai ser fácil dizer não a tudo de bom muitas vezes. Não vai ser fácil.
Porque muitas vezes nós temos que todas as vezes nós temos que priorizar o reino. Assim como o presbítero falou aqui no comecinho. Até num relacionamento. Não no casamento, mas no início de um relacionamento. Se a tua futura esposa ou marido não tiver a mesma linha que você, não é para andar junto. Ah, mas eu resolvi andar. Tudo bem, paga o preço. É mais caro. Você quer pagar mais caro? Paga. O caminho é mais longo. Os hebreus podiam chegar em Canaã em 40 dias. Demoraram 40 anos. Chegaram, não chegaram? Mas o preço foi mais caro. É assim que funciona. Nós precisamos viver e morrer pelo reino. O interessante é que Jesus fala assim, um pouquinho antes de a gente estar aqui, no Mateus, no mesmo 9, capítulo 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Para quem é o reino? São para aqueles que entendem que não são perfeitos. São para aqueles que entendem que precisa mudar. São para aqueles que entendem que espiritualmente são doentes e que precisam de cura, e o único que pode curar é Jesus, é o Rei. Que a única palavra de ordem vem do Rei. E qual é o propósito desse reino? Jesus fala isso lá em Lucas 4,18, quando ele diz assim, que ele veio para os cativos, para libertar os cativos, para restaurar os doentes, dar vista ao cego, libertar os oprimidos. Para que serve o reino de Deus? O reino de Deus não serve para você ser uma pessoa mais do que abençoada. O reino de Deus serve para te ajudar as cadeias do pecado romper. O reino de Deus serve para que você largue as coisas mundanas e viva pelo reino. Olha, os apóstolos, eles viveram e morreram pelo reino de Deus. Eles deram a própria vida como mártires pelo reino. Por quê? Porque o reino precisava crescer, e para o reino crescer eu preciso pregar, para o reino crescer eu preciso falar de Jesus, para o reino crescer eu preciso fundar a igreja. E perderam a cabeça, perderam a vida, perderam tudo por causa disso. Pelo reino de Deus. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo pelo reino de Deus hoje? Olha para a sua vida. Olha para essa semana que está terminando, que terminou ontem. O que você fez na semana passada pelo reino de Deus? Quais são os seus planos para essa semana que está começando hoje, para o reino de Deus? Porque o reino de Deus é muito mais do que essas 4 paredes. Nós podemos chamar da igreja, da congregação, ser o reino de Deus? Sim, não está errado. Mas não é só isso, é muito pequeno. O reino de Deus é quando nós vivemos uma vida em santidade, quando nós dizemos não ao pecado. O reino de Deus é quando a gente ajuda alguém doente, alguém necessitado. O reino de Deus é quando na minha empresa eu faço as coisas certas como tem que fazer. O reino de Deus não é um lugar do qual você vai estar dentro. O reino de Deus é como você vive. É a sua vida que vai ditar o reino depois. Eu sei que o assunto é complexo. O reino de Deus é tão importante que Jesus contou uma outra parábola, está lá em Mateus 22, que um rei queria dar um grande banquete, e ele mandou chamar lá um povo, chama aquele povo ali, e o povo, não, eu não vou porque eu acabei de casar, não vou porque eu tenho que trabalhar, não vou porque isso, inventaram lá algumas desculpas. Aí voltaram, o súdito voltou para o rei, não quiseram vir, um falou isso, outro falou aquilo, não sei o que, tá. Sai pra rua e acha um povo aí e manda vir. Quem você achar, manda vir. E também um não queria, outro não queria. Pega qualquer um e traz, pelo amor de Deus, mas eu vou dar o banquete.
Jesus está dizendo assim: basta querer e você vai entrar para o banquete do Senhor. Se você não quiser, não entra, o problema é seu. Agora, se você quiser, você vai entrar. Você vai acessar o reino, você vai sentar à mesa com Ele e você vai cear com Jesus, o próprio Rei. O próprio Rei, o dono do reino, nos amou tanto que veio aqui morrer por mim e por você. O Rei veio dar a própria vida para que os servos possam adentrar ao reino dele. Olha o amor que Jesus tem pelas nossas vidas. Olha o sacrifício que Ele fez pelas nossas vidas. O mínimo que nós devemos ter é gratidão e retribuir isso da melhor maneira possível. Podia falar diversas coisas, mas eu vou falar só gratidão. Viva pelo reino. Se for preciso, morra pelo reino. Faça tudo pelo reino de Deus. E as demais coisas, o que Ele faz? Acrescenta. O que é as demais coisas? É tudo o resto. Deixa o resto para lá, gente. O resto é resto. Saúde é Ele que acrescenta. Dinheiro é Ele que acrescenta. Casa é Ele que acrescenta. Roupa é Ele que acrescenta. O resto é tudo Ele que acrescenta. É só você priorizar nas coisas certas. Gente, prioridade nas coisas certas significa bons resultados. Prioridades em coisas erradas, péssimos resultados. Como está a sua vida aí em relação ao reino de Deus? Cada um tem que fazer sua própria análise. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para analisar ninguém. Eu estou aqui só para contar a história. Se a história fizer sentido na sua cabeça, amém. Se não fizer, amém também. A gente é amigo do mesmo jeito. O reino de Deus é a nossa maior preocupação. Viva pelo reino, morra pelo reino. Entra de cabeça nesse reino. E não saia não. Amém? Se levante que eu quero orar por vocês. Quem aqui entendeu o valor do reino? Quem aqui entendeu os propósitos do reino? Tem uma outra parábola de Jesus que ele diz assim: um homem achou um grande tesouro enterrado no campo. E aí, quando ele descobriu aquele grande tesouro enterrado ali no campo, ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, não é metade, não é 10%, tudo, e comprou aquela terra. Tudo que você tem deve ser destinado ao reino. A tua vida deve ser destinada ao reino. O centro da sua vida deve ser o reino. Porque Jesus é o próprio reino. Viva pelo reino a todo tempo. Vamos louvar o Senhor? Amém. Inverte as lâmpadas aí, acende essa e apaga aquela, por favor. Já cantamos hoje, hein? Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos
deixe cair. Vocês andam perdoando as ofensas? Perdoando quem ofende? Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja sempre santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A voz já foi embora, mas vamos lá. Deixa eu orar por eles. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor. E Pai, hoje nós entendemos o Teu reino, Senhor. A Tua vontade, Pai. Senhor, que o Teu reino, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, que nós possamos viver pelo reino, que nós possamos agir pelo reino, que todos os dias na nossa vida, a partir de hoje, Senhor, seja pelo reino de Deus. Senhor, eu peço em nome de Jesus, Senhor, muda a história de cada um aqui hoje, Senhor. Que cada um, Senhor, coloque como prioridade da vida, Senhor, o Teu reino e as Tuas coisas, Senhor. Que a confiança em Ti, Senhor, seja maior do que todas as coisas, do que todo temor, Senhor. Deus, faz a Tua obra gloriosa sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Alcança famílias, Pai. Alcança no trabalho, Senhor. Alcança amigos, Pai. Que possamos, Senhor, levar esse reino, Senhor, até os quatro cantos deste mundo, Senhor. Que possamos, Pai, ser como um atalaia na Tua presença, Senhor, falando do Teu reino e das Tuas coisas. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, pregar do Teu reino em todo e qualquer lugar onde estivermos, Senhor. Que o Teu reino, Senhor, venha crescer, Senhor, crescer no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e que possamos, Senhor, se for necessário, dar até a nossa vida pelo Teu reino, Senhor, porque Ele é a nossa prioridade, Senhor, porque Ele, Senhor, é tudo na nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, e nós Te agradecemos em nome de Jesus,
Amém.